Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro. A nossa aula de hoje é sobre fração. Vamos lá? O que é a fração? É a parte de um todo que foi dividido em partes exatamente iguais. Então vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenho aqui um chocolate, uma barra de chocolates, e essa barra de chocolates ela tem 4 pedacinhos. Então eu tenho aqui uma barra de chocolate inteira. Vamos supor que eu vá comer uma dessas barras de chocolate. Ou seja, então eu comi 1/4 dessa barra de chocolates. Uma parte de um total de 4 partes. Ah, mas se eu comer 2 partes dessa barra de chocolates? Nesse caso, eu teria comido então 2 partes de um total de 4 partes. Então, sempre eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a parte e o todo. A parte é o que está em cima, eu chamo de numerador. E o denominador, que é o todo, é o que fica exatamente aqui embaixo. Então, repetindo, em uma fração eu tenho o numerador e o denominador. Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Numerador é a parte, denominador é o todo. Isso aqui, esse desenho, é uma representação pictórica da fração. No caso aqui, agora, da fração 2/4, representado em forma de desenho, representação pictórica. As frações, elas podem ser classificadas em própria, imprópria ou aparente. O que é uma fração própria? Toda fração própria, ela tem o numerador menor que o denominador. Então, toda fração própria tem o numerador, que eu posso chamar aqui de n, menor do que o denominador. Por exemplo, a fração, essa que estava aqui, a fração 1/4, repare que o numerador ele é menor do que o denominador. Então, essa é uma fração própria. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho 2/5. Novamente, eu tenho o numerador menor que o denominador. Então, eu estou falando de uma fração própria. E quando vai acontecer se é uma fração imprópria? Quando acontecer o contrário, é quando o numerador ele for maior que o denominador. Por exemplo, 13/2. Repare que aqui eu tenho numerador 13 e denominador 2. Ou seja, o numerador ele é maior que o denominador. Mais um exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho 21/5. Mesma coisa, numerador 21, denominador 5. Numerador maior que o denominador. E aí eu tenho uma fração imprópria. Quando o numerador é maior que o denominador. E a fração aparente? Bom, a fração aparente ela vai acontecer todas as vezes em que o numerador ele for múltiplo do denominador. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui 20/5. Bom, na verdade, 20 dividido por 5 é 4, ou seja, é um número inteiro. Então, essa fração, ela aparenta ser realmente uma fração, mas na verdade o resultado é um número inteiro. Por isso o nome fração aparente. Um outro exemplo, poderia ser 16/4. Bom, 16/4. Se eu dividir 16 por 4, eu vou encontrar 4. E aí, nesse caso, eu também tenho como resultado um número inteiro. Então, essa fração é uma fração aparente. Acontece quando? Justamente quando o numerador ele é múltiplo do denominador. A nossa aula termina aqui. Eu peço que vocês compartilhem os nossos vídeos, que vocês se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado!